Sejam bem-vindos a mais um vídeo do treinamento do site do Zero.org. Hoje a gente vai começar um novo módulo, que é o módulo 3, Introdução aos comandos do GNU Linux. Nesse capítulo a gente vai começar a nossa exploração do ambiente da linha de comando, porque é no ambiente da linha de comando que residem o coração e o poder do GNU Linux. Eu estou aqui no site do Zero. Nesse menu do treinamento você pode encontrar tanto os links das videoaulas como também o material que está sendo usado nessas videoaulas. E aqui temos o nosso canal no YouTube, que esse canal mostra a lista dos vídeos do treinamento e outras dicas interessantes para você que usa o GNU Linux no cotidiano. É só você se inscrever que vai ter várias dicas. A título de curiosidade, eu vou colocar aqui nesse gerenciador de arquivos e vou mostrar para vocês uma coisa que é a seguinte. Geralmente, os executáveis, quando a gente executa um comando como usuário comum, então os binários, os executáveis do usuário comum estão nesse diretório. E quando a gente executa vários comandos padrões do superusuário, estão nesse diretório, esse bin, tá? Esse aqui é o diretório dos executáveis padrão do sistema GNU Linux. Agora a gente vai para o lado negro da força. Deixa eu abrir meu terminal aqui. E vamos começar com um macete simples, que é o seguinte. Essa tela já inicia aqui com o nome do usuário, kernel, tempo logado, tamanho da memória, o processador e etc. Se eu quiser limpar essa tela aqui, tem duas formas. A primeira, vamos digitar clear. Esse clear aqui, ele limpa a tela do seu terminal. Pressiona Enter, já fez a limpeza. Vamos supor que você quer agora saber os comandos que iniciam com essas três letras, cal. Então você pressiona o Tab duas vezes e ele vai dizer aqui que tem cal mesmo, calendar, calibrate, ppa e caler. Vamos supor que eu quero executar esse comando calendar. Então eu digito a letra E a mais aqui e dou apenas um Tab que ele vai autocompletar esse comando. Então pressiono Enter, ele executa o comando calendar. Eu quero limpar minha tela, então clear. Ou então você pode pressionar Ctrl mais a letra L. Também executa a limpeza de tela do seu terminal. Outra dica interessante é a seguinte. Você viu que a gente pode fazer a limpeza de tela e a gente executou alguns comandos ali para sujar um pouquinho a tela. Rapidão, nem te mostrei. Mas pelo seguinte fato. Se você quiser ver o histórico do que você já digitou e executou os comandos no terminal, então você pressiona setinha para cima e ele vai mostrar o histórico retroativamente e progressivamente dos comandos que você já digitou aqui no terminal. E a última dica interessante é explicar o que significa essa primeira linha aqui do terminal. Bem, aqui está indicando o nome do seu usuário logado aqui no terminal. Depois desse arroba aqui está dizendo o nome do computador e depois desses pontos é o diretório onde você se encontra no terminal. E esse cifrão aqui está indicando que você é um usuário comum no sistema, não tem permissões de superusuário. E o primeiro comando que vamos aprender aqui é o comando su. O que é que esse comando su faz? Ele solicita se logar no terminal como superusuário até que você saia usando o comando exit. E também ele alterna a conta entre usuários do sistema. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar como superusuário no sistema. Digita apenas su, pressiona Enter e vou digitar aqui a senha do superusuário. Ele não aparece aqui a senha, tá? Ele fica oculta, mas eu já digitei, vou pressionar Enter. E agora ele pulou do usuário teste, usuário comum teste, para o superusuário, que é o usuário root. E perceba uma coisa interessante também, que aqui o cifrão sumiu e veio aqui essa tralha, essa hashtag aqui. Que essa hashtag indica que você está como super usuário, usuário root. E como eu saio daqui do usuário root e volto para o usuário teste? Simples, digita exit e ele volta para o usuário teste, tá? Se pressionar simplesmente su, então ele vai se logar como superusuário. Agora a gente quer alternar para outro usuário. Olha só, no meu computador aqui eu tenho dois usuários que são o usuário teste, que é o que eu estou logado no momento, ó, usuário teste, e também tem o usuário 1. Eu quero me logar no terminal como usuário 1. Como é que eu faço? Simples, vou digitar o comando clear aqui para limpar e vou digitar su, espaço e usuário 1. Pressiono Enter, vai pedir a senha do usuário 1, digito e pressiono Enter. Perceba que ele já criou outra seção do usuário teste, ele pulou para outra seção para o usuário 1 dentro do terminal. Vê só que interessante.
Agora eu quero sair de usuário 1 e voltar para o usuário teste. Então, simples, você simplesmente digita exit e ele retorna para o usuário teste, ok? O comando su serve para entrar como superusuário e também serve para alternar entre usuários. E agora a gente vai aprender o comando sudo. Para que ele serve? Esse comando sudo serve para que você execute comandos isolados como usuário root, mas sem se logar como usuário root. Vou citar um exemplo para você matar a charada. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero instalar um programa chamado HTOP. Eu quero instalar esse programa HTOP, mas eu estou como usuário comum, tá? O usuário sem permissões. Olha o cifrãozinho aqui. Então, Enter. Ele vai dizer que você não tem permissões de administração. É root? Não, é apenas o usuário comum do sistema. Mas há a hipótese de não se logar como superusuário e instalar esse programa. Como? Fazendo o seguinte, sudo e digitando o comando que quer instalar o programa, apt-get install e htop. Ele vai pedir a senha de superusuário, então eu vou digitar a senha de superusuário. Ele vai instalar o programa no meu sistema, mas ele continua como usuário teste, ok? Então agora você entendeu facilmente como diferenciar o su e o comando sudo. O próximo comando que vamos aprender agora é o comando cd, que ele significa change directory. Em português, o change directory, ele quer dizer alterar diretório. Então, o próprio nome já diz, cd é para alterar diretórios. Então, vamos supor que a gente quer ir para barra. Então, cd barra. Então, perceba que o tiozinho sumiu e estamos agora na barra. Vamos supor que eu quero ir para o diretório do usuário teste. Então, simplesmente pressiona cd e enter. Vê só, ele está com o tiozinho agora, está no diretório dos meus documentos do usuário teste. Se você quisesse ir, tem outro macete também. É simplesmente digitar cd e tio. Ele também fica no mesmo canto do usuário. Vamos supor aqui que eu quero entrar em vários diretórios. Vamos supor que eu quero cd barra usr barra share, enter. E agora eu queria voltar agora um diretório. Eu não queria barra usr barra share. Então é simples, para você voltar só para aqui, então você digitaria apenas cd espaço 2 pontos. Esse cd espaço 2 pontos, ele volta um diretório, ele vai para o diretório pai. Vê só, eu estava em barra usr barra share e agora está em barra usr. Se eu digitar cd 2 pontos de novo, ele vai retornar somente para a barra. E tem outro macete simples do comando cd, que é o seguinte, ó, cd espaço hífen, que é esse sinalzinho de menos aqui. Então, o que é que esse comando faz? Esse comando volta para o último diretório visitado. Eu digito Enter e ele volta para a barra usr. Se eu dou esse comando novamente, ele volta para a barra. Ele fica alternando entre os últimos diretórios visitados. E assim sucessivamente. Fica essa brincadeira infinitamente se você deixar. Agora a gente vai aprender um comando que é o seguinte. A gente não sabe o que tem dentro desse diretório barra aqui, né? E vamos aprender agora um comando que é chamado ls. O que é que esse ls faz? Bem, seguinte, eu estou dentro de barra, dentro do diretório raiz do meu sistema. Mas como é que eu faço para listar o que tem dentro de barra? Bem, caiu a ficha, né? O ls. ls lista o que tem de arquivo dentro desse diretório barra. Tem o bin, tem o boot, dev, etc, home e etc. Então, se eu digitar ls, ele lista os diretórios e os arquivos dentro da raiz. Vamos supor que eu quero ver o que tem dentro de home. Será que é possível daqui da barra? É sim, ls espaço barra home. Olha só o que tem dentro de barra home. Tem os dois diretórios, que é os diretórios do usuário teste e usuário 1. Vamos supor que eu quero ver o que é que tem dentro desse diretório usuário teste. Então, ls espaço e o caminho absoluto, barra home, barra teste. E pressiono Enter e dentro do barra home, barra teste, tem aqui esses diretórios aqui, áreas de trabalho, desktop, documentos, downloads, entre outros. Eu vou limpar minha tela de novo e vamos para o diretório do meu usuário, que é o usuário teste. Como é que faz? cd, simplesmente cd, ou então cd espaço tio, enter. E agora estou no meu diretório pessoal. Eu quero listar o que tem aqui, ls. O que é diretório e o que é arquivo aqui, o que é música. Então, ls tem a solução, ls espaço menos l. Ele vai dizer aqui, ó, várias informações
Eu vou te explicar essas informações aqui, ó. Isso aqui está indicando que área de trabalho é um diretório, desktop é um diretório, e depois dessa primeira letrinha aqui, que está dizendo que é diretório, ele está citando as permissões que a área de trabalho desktop, esse diretório desktop tem. Aqui está dizendo que tem 2 arquivos dentro de desktop, aqui está dizendo usuário grupo é teste, aqui está dizendo o tamanho desse diretório, aqui está indicando a data e a hora que esse diretório foi criado, tá? Mas vem cá, esse nome aqui está estranho, 4096, então a gente pode deixar mais humano isso aqui, ó, essa extensão aqui, esse tamanho aqui, a gente pode deixar mais fácil de fazer o reconhecimento dele. Como? ls espaço menos l h. O h vai deixar esse número aqui mais humano para a leitura, ok? Vamos dar enter, olha a diferença. Área de trabalho aqui tem 4 KB, 4096. Então 4K fica bem mais fácil da gente saber. Vamos supor que a gente quer entrar na área de trabalho, então cd espaço, então eu vou digitar aqui área de trabalho. O que é que tem dentro de área de trabalho? ls, e tem esse monte de coisa aqui, ó. Tem a aula, comando adt, comando dz. Vamos dar um ls menos l para saber o que é arquivo e saber o que é diretório? Enter. Opa, não tem nenhum diretório na minha área de trabalho não. Aqui só tem arquivos, olha só. Quando começa com esse hífen aqui, é um arquivo e não um diretório. Aqui está dizendo aqui essas permissões, aqui é só um arquivo, pertence ao usuário teste e ao grupo teste. Aqui está dizendo o tamanho e a data que foi criado e aqui o nome do arquivo. Então eu quero ver aqui essa dz2.1 class aqui, olha o tamanho dela aqui. Me diz quanto é que é isso aqui. Não sabe? Vamos executar o comando ls-lh. O H para dizer o tamanho disso aqui para a gente entender. Vamos dar enter e olha só. Esse tamanho aqui passou para 1.3 GB. Bem mais simples da gente fazer o reconhecimento de quantos gigas tem essa dz2.1, esse arquivo aqui, né? Interessante? Então, para a gente voltar mais um diretório, como é que faz? cd espaço, 2 pontos, e a gente já está no diretório do usuário. Dá um clear aqui novamente. Surge a questão, será que existe arquivos ocultos aqui dentro do meu diretório de teste? Será? Vamos ver aqui. Se a gente ir para a interface gráfica aqui e dar um Ctrl H, ele vai mostrar, ó, quando começa um arquivo começa com o nome com um ponto aqui, ó, então esse arquivo é oculto. E por que não mostra aqui quando a gente dá um ls ou um ls-l? Simples, a gente tem que usar outra extensão, tá? Outro complemento, que é ls espaço menos, que é o hífen L, e agora a gente coloca A, ok? Vamos simplesmente colocar A, sem o L. Então o que ele faz? Ele me mostra aqui todos os arquivos que estão ocultos, ó, .gnome, .gnome2, .gconf, etc. Para a gente saber o que é arquivo e também saber o que é diretório, como é que a gente faz? ls espaço menos LA. Pode juntar LHA também, tá? Vamos dar um enter. Olha só, ele está me mostrando aqui, ó, que isso aqui é um arquivo, que o nome dele é Ice Autorite. E aqui é um diretório que tem o nome gstream. E aqui, isso aqui é um arquivo que tem o nome gksu.loc. .face é um arquivo. Vamos ver o que é .face? .face é essa carinha aqui, ó, esse pinguinzinho aqui. Ele está como se fosse um arquivo aqui, não um diretório. Como é que eu limpo isso aqui, essa minha tela? Clear, ou então Ctrl mais L. Anota esses comandos, ou se você não quiser anotar, já pode ir diretamente no site que eu vou disponibilizar nesse instante aqui um PDF com esses comandos. Eu espero você na próxima aula. Na próxima aula a gente vai aprender outros comandos interessantes. Não vou citar nesse treinamento aqui, nesse vídeo aqui. Treina esses comandos que são o cd, o ls, o su e o comando sudo. No próximo vídeo a gente vai aprender o comando more, o comando less, o comando grep e também o comando find. Vamos aprender esses 4 comandos aqui no nosso próximo vídeo. Eu espero você lá. Até a próxima!